Maldita Reencarnação, capítulo 78, O Castelo dos Leões Negros. 3. Eugênio não foi capaz de responder à sua saudação casual. Embora ele tenha bloqueado com sua espada, o pé de Carmen era incrivelmente pesado, fazendo o corpo de Eugênio cair. Como esperado, Eugênio cantarolou em pensamento. Ele não estava em pânico com isso. Afinal, esta era Carmen Lyonheart, a capitã da 3ª Divisão dos Cavaleiros Leão Negro. Ela era tia de Gilead e uma das cavaleiras mais antigas que Eugênio já conheceu. Como Carmen nasceu na linhagem direta, ela teve que aprender a fórmula da chama branca, então se Carmen não fosse tão forte quanto ela acabou de se mostrar, Eugênio teria se sentido desapontado. Bang! O vento girando em torno de Eugênio se formou em um amplo círculo, detendo sua queda. Quando Eugênio pousou suavemente no chão, olhou para seus braços rígidos. Minha força fica um pouco abaixo da dela, observou ele. Uma pedra que Carmen acabou de pegar casualmente e jogar nele quase perfurou seu manto das trevas. Mesmo o Cavaleiro da Morte que encontrou em Naama não era tão forte quanto Carmen. Esse fato tocou levemente na autoestima de Eugênio. Claro, o Cavaleiro da Morte que encontrou lá era apenas um exemplo ruim de Cavaleiro da Morte. Ao lado dos Cavaleiros da Morte que Eugênio tinha visto em sua vida anterior, especialmente aqueles controlados por Belial, também conhecido como Cajado do Rei Demônio do Encarceramento, o Cavaleiro da Morte de Amélia Mervyn era tão grosseiramente construído que não podia nem ser comparado. Eugênio sombriamente pensou consigo mesmo. E pensar que ela estragou o Cavaleiro da Morte feito do meu cadáver a esse ponto. Fazer um Cavaleiro da Morte de seu cadáver já era mais do que suficiente para fazê-lo tremer de raiva, mas o fato de seu Cavaleiro da Morte ter sido tão fraco só irritou ainda mais Eugênio e o deixou ainda mais irritado. Eugênio tentou não pensar tanto quanto podia, mas recordar aquelas memórias desagradáveis. Em tal situação o fez ranger os dentes de raiva. A minha saudação foi muito dura. Carmen perguntou enquanto lentamente caía em direção a ele, tendo visto quão distorcida a expressão de Eugênio se tornou. Enquanto endireitava o casaco esvoaçando nos ombros, Carmen olhou para Eugênio. Parece ter deixado você muito zangado, comentou ela. Não fiquei com raiva por sua causa, senhora Carmen, respondeu Eugênio, enquanto se acalmava liberando sua raiva em uma expiração. Acima, os cavaleiros em seus viverns ainda estavam voando. Também não estavam apenas no céu. Os cavaleiros que estavam espalhados pela floresta também estavam se reunindo naquele local. Você não está focando um pouco demais em me cercar? Eugênio perguntou ao ver isso acontecer. É porque você é muito mais capaz do que esperávamos. Afinal, Cian ainda não conseguiu se livrar da ilusão de seus medos. Carmen respondeu com uma expressão distante no rosto. Ela acenou para os cavaleiros que se aproximavam para manter distância, então ela tirou um relógio de bolso de dentro de seu colete. Não pense muito mal de nós, pediu ela. Isso só mostra que estamos prestando a atenção que você merece. Como eu mesma agi pessoalmente, seu teste terminará rapidamente. O que você quer dizer com isso? Eugênio perguntou curioso. 3 minutos. Clique. Carmen abriu o relógio de bolso. Se você aguentar meu ataque por 3 minutos, eu te levo direto para o Castelo dos Leões Negros. Carmen ofereceu seu desafio. 3 minutos. Eugênio saiu inquisitivamente. Porque se você for capaz disso, não adianta mais continuar esse teste. O quê? Não está confiante o suficiente? Se acha que é muito longo, posso reduzir para 1 minuto. A sua confiança era natural. Ele podia entender por que esse seria o caso. Dito isso, Eugênio não pôde deixar de soltar um bufo de escárnio. E pensar que ele realmente ficaria reduzido a ouvir tais palavras. E, tudo bem, coisas assim acontecem. Para aquela vovó ali, sou apenas seu sobrinho neto muitos anos mais novo. Embora ele pudesse ter entendido isso, Eugênio ainda mostrou inconscientemente seu aborrecimento ao se referir a Carmen como aquela vovó.
Para mim tudo bem, já que sou jovem e cheio de espírito, mas na idade da tia-avó, não será muito difícil para você mexer o corpo com tanta força por 3 minutos inteiros. Sua imprudência inconsciente não parou apenas com seus pensamentos. Quando Eugênie descaradamente fez uma pergunta tão rude, a mão de Carmen, que estava segurando o relógio de bolso, começou a tremer de raiva. Até os rostos dos cavaleiros que o cercavam empalideceram enquanto olhavam horrorizados para Eugênie. O próprio ar parecia permeado por um frio gelado. Carmen jogou impacientemente seu relógio de bolso ainda aberto em seu tenente, Naichon. 1 minuto. Carmen cuspiu enquanto alargava sua postura. Deve ser tempo mais do que suficiente para isso. Como se para dar credibilidade às suas palavras, as puras chamas brancas da fórmula da chama branca engoliram Carmen. As chamas de mana se agarraram firmemente ao corpo dela, sem mostrar sinais de desperdício, enquanto faíscas se espalhavam como a juba de um leão. Uau! Eugênie pensou enquanto admirava honestamente a aplicação habilidosa de Carmen de sua mana. Era difícil entender a capacidade total da mana de Carmen, porque ela estava deliberadamente expelindo o mínimo, mas Eugênie podia dizer como ela condensou sua mana, que possuía grande força. Carmen não cedeu a chance de fazer o primeiro ataque. Ela desapareceu na frente da visão de Eugênie. Embora fosse isso que seus olhos lhe diziam, Eugênie não perdeu os movimentos de Carmen. Clã! O corpo de Eugênie cambaleou para o lado quando uma das botas de Carmen empurrou a lâmina de vinito para o lado. Em vez de endireitar seu corpo desequilibrado, Eugênie se contorceu completamente. Sua espada deslizou pela bota de Carmen e avançou em sua cintura. Uma mão vestida com uma luva de couro encontrou a trajetória da espada. Com uma mão, Carmen desviou o golpe da espada e, com a outra, atacou Eugênie. HMM. Grunhiu Carmen. Sua raiva por aquelas palavras, que não deveriam ter sido ditas, se transformou em surpresa. Eugênie aparou o punho de Carmen com outra espada que puxou sem que ela percebesse e conseguiu se manter firme depois de ter sido empurrado alguns passos para trás. Eu pretendia quebrar uma costela dele com isso, Carmen pensou surpresa. Ela balançou o punho com essa intenção, mas não conseguiu acertar um golpe adequado no corpo de Eugênie. Carmen baixou a expressão séria e sorriu brilhantemente. Então, sua ofensiva ficou ainda mais intensa. Como Eugênie percebeu ao vê-la, Carmen não usou nenhuma arma. Mesmo entre o resto dos Lionerts, ela era um personagem bastante incomum. Desde jovem, sem portar armas, ela se metia em brigas apenas com as mãos nuas. Depois de décadas lutando assim, seus punhos voadores se tornaram mais rápidos do que lanças, e um movimento de sua perna era mais afiado do que qualquer espada. Diante das habilidades de Carmen, Eugênie não pôde deixar de sentir uma admiração sincera. Com tal nível de habilidade, ela teria sido capaz de fazer um nome para si mesma, mesmo durante aqueles tempos terríveis, 300 anos atrás. É por isso que Eugênie não pôde deixar de se sentir desapontado. Eugênie pensou: eu gostaria de lutar com ela a sério, mas ele queria lutar com ela sem ter que limitar suas forças para que não se matassem, lutar com ela sem pensar nas consequências. Embora isso fosse o que Eugênie realmente desejava, não havia como realmente fazer isso. Afinal, não havia razão para nenhum deles fazer isso. Mas atualmente, parece que eu seria aquele a ser derrotado, admitiu Eugênie para si mesmo. Mesmo se tentasse usar ignição, ainda não seria capaz de vencer. O atual Eugênie ainda não era capaz de demonstrar totalmente essa habilidade de sua vida passada. Claro, não podia ter certeza disso até tentar, mas Eugênie não sentiu a necessidade de testar isso ainda. Eugênie observou enquanto lutava. Se compará-las em termos de quanta pressão emitem, ela está no mesmo nível de Amélia Mervyn. Não, eu não deveria tirar conclusões precipitadas. Afinal, Amélia Mervyn estava realmente determinada a me matar. Através desta batalha com Carmen, ele foi capaz de estimar aproximadamente os níveis de habilidade do resto dos Cavaleiros Leão Negro.
Se os 6 capitães tivessem o mesmo nível de força que Carmen, não seria exagero afirmar que os Cavaleiros Leão Negro eram os mais fortes de todas as ordens de cavaleiros que Eugênio já havia conhecido. No mínimo, de acordo com as memórias de Eugênio de 300 anos atrás, não havia ordem de cavaleiros que ostentasse uma concentração semelhante de indivíduos tão habilidosos. Se tivéssemos essa ordem de cavaleiros conosco 300 anos atrás, não estaríamos tão exaustos quanto estávamos, especulou Eugênio com pesar. Era preciso levar em conta que muito tempo havia se passado desde então. Em tanto tempo, era certeza que tudo tinha de ter se desenvolvido em algum nível. A magia por si só não era evidência suficiente para isso. Embora os magos de 300 anos atrás fossem certamente excepcionais, os da era atual estavam aprendendo magia muito mais avançada do que o que havia sido ensinado no passado. Pode ser possível que as técnicas de combate sofram avanços notáveis durante uma guerra, mas não significa que essas técnicas teriam apenas estagnado ou mesmo degradado durante os 300 anos de paz. Mesmo assim, estou realmente muito feliz com esse estado das coisas. Suportando os ataques incessantes, Eugênio concentrou seu foco mesmo quando sentiu a dor irromper por todo o corpo. Afinal, eu não sou uma espécie de velho antiquado. Na verdade, a técnica antiga de Eugênio ainda era capaz de resistir mesmo com Carmen como oponente. Embora o próprio Eugênio pudesse não sentir que suas habilidades foram adequadamente polidas, ainda tinha tempo livre para procurar uma abertura enquanto aparava cada um dos ataques de Carmen. No entanto, Carmen não mostrou nenhuma fraqueza que pudesse aproveitar. Se tivesse força suficiente, então Eugênio poderia ter forçado uma abertura de alguma forma, e poderia ter sido capaz de induzir uma abertura ousando misturar algumas esquivas, mas Eugênio não sentiu a necessidade de fazer isso. Sobre aqueles 3 minutos, Eugênio engasgou. Bam bam bam. Quando aparou os punhos de Carmen uma última vez, Eugênio rapidamente recuou para trás. Vinita estava bem, mas a lâmina preta em sua mão esquerda estava tão lascada e rachada que agora era inutilizável. Já não se passaram. Eugênio terminou de perguntar enquanto colocava a espada quebrada de volta dentro de seu manto. Carmen franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Eugênio, mas não continuou seus ataques. Não conseguia acertar nenhum golpe direto, pensou Carmen com pesar enquanto olhava para as próprias mãos. O couro de suas luvas estava áspero, e vários pequenos rasgos podiam ser vistos. Certamente, ela havia feito o possível para conter suas forças, mas o fato era que Carmen ainda não tinha sido capaz de dominar o menino que era muito mais jovem que ela. Ainda não falta 1 minuto? Carmen argumentou. Sério? Até parece. Estou lhe dizendo que o tempo acabou. Insistiu Eugênio. Impossível. Eu estava contando os segundos dentro da minha cabeça. Você estava contando os segundos mesmo lutando contra mim. Bem, isso é só graças ao fato da senhora Carmen manter as coisas sob controle. Não só Eugênio não queria provocar Carmen mais, como também era verdade que o tempo havia acabado. Mas Eugênio também parou, porque notou um oponente em que não podia deixar de se interessar, ainda mais do que Carmen. Seu corpo perfeitamente saudável de repente começou a pulsar em agonia, como se estivesse sendo esmagado em pedaços. Quando Eugênio sentiu essa falsa sensação de dor, se virou para olhar ao redor. Não era óbvio o que estava emitindo essa sensação sinistra, mas os sentidos aguçados de Eugênio ainda eram capazes de confirmar a fonte dessa força. O martelo da aniquilação, Gigolath. Entre os cavaleiros que estavam assistindo sua batalha com Carmen, Eugênio avistou um sujeito particularmente alto. Embora esta fosse a primeira vez que o via pessoalmente, Eugênio soube imediatamente quem era. O atual mestre do martelo da aniquilação, Gigolath, capitão da primeira divisão, Dominique Leonhardt. Eles se encararam por alguns momentos antes de piscar e mostrar um leve sorriso. Impressionante. Dominique falou. Ele abriu caminho para a frente dos cavaleiros e se aproximou de Eugênio e Carmen.
É difícil acreditar que um jovem de 19 anos seja capaz de mostrar tais movimentos. Eugênie Lyonart, a palavra de como você é excepcional tem estado constantemente soando em meus ouvidos por um tempo, mas, para ser honesto, eu pensei que, como rumores, eles estavam fadados a ser exagerados. Agora que vi você pessoalmente, parece que os rumores falharam em encapsular você adequadamente. Disse Dominic bajulador. Isso é um exagero. Eugênie negou respeitosamente a bajulação como uma profunda inclinação de cabeça. O martelo que Dominic usava na cintura tinha uma alça preta coberta de saliências irregulares, fazendo parecer que os vasos sanguíneos haviam brotado por toda parte. Essa aparência deixou claro que estava longe de ser um martelo comum. Senhora Carmen, precisamos continuar o teste? Dominic perguntou. Não, respondeu Carmen com um aceno de cabeça enquanto alisava as sobrancelhas franzidas. Não acredito que haja necessidade de mais testes. Mas talvez você sinta o contrário. Não acredito que haja necessidade de expandir este teste para incluir meu envolvimento. Embora eu não tenha certeza de como qualquer um dos outros possa se sentir. Enquanto dizia isso, Dominic se virou para olhar ao redor deles. Se não houver objeções, vamos logo para o castelo. Disse Carmen, e foi a primeira a se afastar do local. Os cavaleiros da terceira divisão, liderada por Carmen, imediatamente a seguiram. Eugênie olhou em volta para os cavaleiros restantes antes de inclinar a cabeça para o lado e perguntar: Sergio não está aqui hoje? Ele está atualmente atuando como tenente da quinta divisão, que está em outro lugar. Respondeu Dominic. Apenas com base em suas habilidades, Gion já é bom o suficiente para ser promovido a capitão. Como o capitão da quinta divisão se aposentará em breve, ele foi transferido para a quinta divisão para garantir uma transferência tranquila de poder. Dominic deu um tapinha no ombro de Eugênie enquanto passava. Então, continuou. Como o teste do jovem mestre se ainda não terminou, você não poderá encontrá-lo imediatamente, mas poderá vê-lo novamente em 3 dias, no máximo, assim que ele chegar ao Castelo dos Leões Negros. Eugênie riu inconscientemente das palavras 3 dias. Eugênie era resistente a ataques mentais, então não foi forçado a vagar pela floresta, mas Cian estaria perdido na floresta pelos próximos dias, lutando contra fantasmas e monstros. Depois disso, ele ainda precisa romper o cerco dos Cavaleiros Leão Negro, Eugênie percebeu divertido. Depois de enviar suas condolências a Cian, que ainda estava soltando gritos em algum lugar da floresta, Eugênie começou a seguir os cavaleiros. Assim que estava prestes a deixar o local, ouviu um grito alto. Seu desgraçado! Era Ciel. Ela estava ofegante na parte de trás de seu Wyvern, cujo queixo ele havia quebrado, seus braços balançando em círculos enquanto fazia birra. Como você pôde me deixar daquele jeito? Ciel exigiu. Bem, parece que ele encontrou o caminho de volta para você, então não fez mal. Parece que o seu Wyvern é bastante inteligente. Ele até sabe procurar sua mestra quando deixado sozinho. Elogiou Eugênie. Esta foi uma reviravolta de sorte para ele. Para chegar ao Castelo dos Leões Negros, que ficava perto do pico da montanha, Eugênie teria que montar um Wyvern, mas era muito melhor montar um Wyvern junto com Ciel do que com algum cavaleiro desconhecido. Você quer ir comigo? Ciel confirmou hesitante. Eugênie perguntou. Você não quer? Não é como se eu não quisesse, Ciel admitiu timidamente. Mas não seria melhor você ir na frente? É o seu Wyvern, então por que eu deveria ir na frente? Pare com as reclamações e apenas mude para que eu possa ir atrás de você, Eugênie ordenou a ela. Está bem assim. O que você está esperando? Apenas fique atrás de mim. Como se nem estivesse com raiva, Ciel sorriu e deu um tapinha na cela logo atrás dela. Você deve segurar firme. Caso contrário, pode cair do céu. Eu não vou morrer mesmo se cair. Eugênie se defendeu sem entusiasmo. Ciel permaneceu alegre. É só porque eu me importo com você.
Aproxime-se um pouco e onde você acha que está colocando as mãos. Não se agarre nas escamas do dragão, você vai machucá-lo, sabia? Se sentir dor de alguém tocando levemente suas escamas, você pode realmente chamá-lo de wyvern. Isso o tornaria apenas uma lagartixa frescurenta. Dragão pode ser um wyvern, mas ainda é sensível. Os outros cavaleiros já haviam subido em seus wyverns e estavam voando, mas Eugene e Ciel ainda estavam brigando no chão. Eventualmente, Eugene descobriu que não poderia vencer a teimosia de Ciel e colocou as duas mãos em volta de sua cintura. Por que você está me segurando tão desajeitadamente? Apenas me abrace forte. Ciel exigiu. Ah! Suspirou Eugene. Que incômodo! Enquanto resmungava silenciosamente para si mesmo, passou os braços firmemente ao redor da cintura de Ciel. Cague! Ciel grunhiu. Isso era diferente do que ela havia imaginado. Parecia que seus intestinos estavam prestes a sair de sua garganta. Ciel engasgou e torceu seu corpo. Um pouco mais gentil. O que devo fazer se cair depois de segurar você gentilmente? Eugene perguntou com falsa preocupação. Apenas segure minha cintura. Isso deve ser bom, Ciel finalmente admitiu. Que exigente dela. Eugene sorriu e relaxou os braços, gentilmente colocando as mãos na cintura de Ciel. Ela ofegou enquanto recuperava o fôlego e se virava para encarar Eugene. No entanto, não havia nada de que pudesse acusá-lo, então acabou mantendo a boca fechada e subiu ao céu. Assim, continuaram a voar por lá por um tempo. O castelo dos leões negros no pico da montanha não parecia se aproximar mais do que no início de seu voo. Comparado com os outros cavaleiros, a velocidade de voo do wyvern de Ciel parecia particularmente lenta. E ainda por cima, em vez de seguir diretamente para o castelo, a direção em que estavam voando parecia estar mudando lentamente. O que está fazendo? Eugene exigiu. Já que você está aqui, não seria bom darmos uma volta? Sugeriu Ciel. Eugene insistiu. Em vez de uma volta, acho que seria muito mais revigorante ir ao castelo, comer alguma coisa e depois tomar um banho. Só estou avisando que, se você for lá, vai ter um sermão. Ciel informou com um beicinho enquanto se virava para olhar para Eugene. Por que haveria um sermão, se eu não fiz nada de errado? Estou com a consciência limpa. Você deveria parar de se preocupar inutilmente com isso e ir logo para lá. Eugene a convenceu. Idiota despreocupado. Ciel disse com uma fungada. Mesmo que estivesse apenas mostrando sua preocupação por ele. Ciel resmungou para si mesma enquanto virava a cabeça. Enquanto observava as bochechas dela incharem de indignação, Eugene beliscou seu lado. Obrigado. Disse ele com sinceridade. Não me belisque. Ciel finalmente respondeu. O quê? Não é como se você tivesse algo lá para beliscar. Você ainda beliscou minha pele, não foi? Embora ainda estivesse resmungando, as bochechas de Ciel não estavam mais inchadas. O Castelo dos Leões Negros. Eugene não esperava uma festa de boas-vindas, e realmente não havia uma esperando por ele. Assim que chegaram ao castelo, Carmen levou Eugene embora, indo junto com ele para a torre mais alta do castelo. Os Cavaleiros Leão Negro estão com falta de mão de obra. Carmen revelou a caminho da torre. Ela continuou falando. O grande clã Leonyard tem uma história que remonta a 300 anos. No entanto, ainda há poucos cavaleiros para proteger o clã. Você não concorda? Embora a pergunta tenha sido repentina, Eugene não ficou perturbado com isso. Enquanto lembrava dos cavaleiros que havia encontrado na floresta, ele deu de ombros. Isso não é algo que não pode ser evitado? Eugene argumentou. Porque ao contrário dos Cavaleiros Leão Branco da propriedade principal, os Cavaleiros Leão Negro são estritamente pessoas do clã Leonyard. A herança do clã Leonyard só poderia ser transmitida pela linhagem direta.
quaisquer irmãos que não conseguiam se tornar o patriarca se separavam para formar seus próprios ramos e, à medida que isso se seguia, o número de ramos colaterais continuava aumentando. Graças a isso, o clã Lionheart conseguiu se expandir amplamente, mas era impossível para todos esses descendentes possuírem um talento excepcional. Assim, era natural que os Cavaleiros Leão Negro, que se baseavam apenas naqueles relacionados pelo sangue Lionheart, caíssem em falta de mão de obra. Isso é algo que não pode ser evitado. Os Cavaleiros Leão Negro são forçados a lidar com os problemas sujos do clã Lionheart, bem como seus outros deveres. Murmurando isso, Carmen virou-se para olhar para Eugene. Como seu irmão. Assim como na questão de Vard, os Cavaleiros Leão Negro são encarregados de intervir nos vários problemas enfrentados pelo clã Lionheart. A maioria deles são problemas relacionados ao prestígio do clã. Havia muitos ramos colaterais. Este era o resultado das sementes plantadas por Vermouth e suas tradições familiares. Carmen continuou. Há aqueles cujo sangue se diluiu tanto que, com todo direito, não devem mais afirmar ser um Lionheart. No entanto, ainda têm o direito de usar o nome Lionheart. O problema é quando usam esse sangue fino deles para manchar o nome da família. Eugene não achou difícil entender o que ela queria dizer com essas palavras. Os Cavaleiros Leão Negro tinham o dever de intervir ativamente nos problemas do clã. Se vissem que o nome da família estava sendo manchado, os cavaleiros seriam os que aplicariam a punição correspondente, com base em seu próprio julgamento. E não há como permitirmos que estranhos opinem na solução de tais problemas. Concluiu Carmen. Tem algo que você queira me dizer? Eugene perguntou. Carmen respondeu. As mesmas palavras que eu disse a você da última vez que nos encontramos. Nessa torre que parecia tocar o céu, havia um elevador igual ao que Eugene havia usado em Acrion. Carmen continuou falando enquanto passava pelas portas escancaradas do elevador. Quero que você se junte aos Cavaleiros Leão Negro. Já não recusei essa oferta. Eugene apontou. Naquela época, eu não tinha visto direito o quão habilidoso você era. Só dei uma olhada completa em você hoje. A posição de escudeiro para o capitão da 2ª divisão permanece aberta se você quiser. O que ele tem feito nos últimos 2 anos em vez de procurar um escudeiro? Ele tentou recrutar alguns, mas sua personalidade é tão dura que eles não aguentaram. Eugene exigiu. Então por que eu deveria assumir uma posição tão difícil? Porque suas técnicas se assemelham às de Genos, o capitão da 2ª divisão. Ao dizer isso, Carmen olhou descaradamente para Eugene. Tanto que você pode até ser suspeito de ser discípulo de Genos. Mas é a primeira vez que ouço o nome dele. Protestou Eugene. Carmen mudou de assunto. Se você se tornar o escudeiro dele, acho que vocês dois realmente se dariam bem. Além disso, com uma posição nos Cavaleiros Leão Negro, você pode contribuir muito para a glória do clã. Embora me importe com a glória do clã, gostaria de priorizar minha própria glória primeiro. Confessou Eugene. Havia muitos lugares aqui e ali que ele queria visitar. Se eu fosse forçado a me tornar um escudeiro, preferiria voltar para Roth. O príncipe herdeiro de Roth havia prometido a Eugene o cargo de comandante dos magos da corte. Eugene pode ter um pouco de interesse nos Cavaleiros Leão Negro, mas não importava como você olhasse para isso, não havia como ele ser tanto um membro dos Cavaleiros Leão Negro quanto o comandante dos magos da corte de Arota ao mesmo tempo. Se ele colocasse os dois em uma balança, o coração de Eugene, é claro, se inclinaria para a oferta de Arot. Deixando isso de lado porque, depois de me chamar para este local tão remoto, eles estão me convocando agora. Eugene perguntou. Me conta o que você acha. Carmen retornou sua pergunta. Não acho que seja só porque querem me dizer que fiz um bom trabalho. Admitiu Eugene. Se você prometer se tornar um membro dos Cavaleiros Leão Negro, posso lhe dizer. Tentou Carmen. Não caindo no estratagema dela, Eugene disse.
Mesmo que a senhora Carmen não me diga nada, logo descobrirei. É sobre o seu paradeiro. Carmen revelou facilmente enquanto tirava um charuto do colete. Eles querem saber por que você foi para Naama e no que você pode ter se metido lá. Eles não podem estar mesmo suspeitando que eu conspirei com os ratos de areia em Naama, podem? Eugênie perguntou incrédulo. Embora as chances disso sejam muito baixas, elas ainda precisam ser consideradas. Quem teria imaginado que Evard Lyonhart realmente tentaria ser iniciado em magia negra? Carmen disse enquanto olhava para Eugênie. Especialmente porque você está em uma boa posição para receber vários tipos de ofertas. Você é excepcionalmente habilidoso, mas por ser de uma linhagem colateral, parece haver um limite para o quão longe pode ir. E se alguém lhe oferecesse apoio e garantisse que você tomaria o trono do patriarca? Nem quero ser o patriarca. Negou Eugênie. Se for esse o caso, só precisamos pensar em outra direção. Sendo alguém com suas habilidades, com certeza recebeu ofertas de recrutamento onde quer que tenha ido. Carmen afirmou com confiança. Poderia o sultão de Naama ter prometido a você riqueza e honra? Nunca conheci o sultão. Isso aqui por acaso é algum tipo de interrogatório? Isso mesmo. Quando Carmen deu uma resposta honesta, Eugênie riu como se estivesse esperando por isso. Se é esse o caso, parece que não posso responder às perguntas da senhora Carmen. Afirmou Eugênie calmamente. As portas do elevador se abriram. Eugênie e Carmen passaram por elas, indo para a sala no final de um corredor. Carmen deu de ombros. Mesmo que você não me responda agora, não terá que dar a mesma explicação para os anciãos daquela sala de qualquer maneira. Antes que Eugênie pudesse estender a mão, a porta se abriu, revelando o interior da sala. Eugênie olhou para os anciãos sentados ao redor de uma mesa redonda. Até Gilead, o patriarca, estava sentado ali. Atrás dos anciãos estava Dominique Lyonhart, que havia chegado antes deles, e outro homem que dava uma impressão fria só de ficar ali. Parecia que este homem era Genos Lyonhart, o capitão da 2ª divisão. Bom dia a todos. Eugênie os cumprimentou com um aceno de cabeça quando entrou na sala. Embora isso possa parecer repentino, ao dizer isso, Eugênie ergueu a cabeça e desenrolou o manto. Suas ações foram abruptas, mas nenhum dos anciãos se moveu para conter Eugênie. Isso porque todos eles possuíam habilidade mais do que suficiente para se defender e porque não detectaram um único traço de hostilidade nas ações repentinas de Eugênie. Mas, por favor, deem uma olhada nisso. Sem qualquer hesitação, Eugênie tirou algo de seu manto. Uma grande estátua e uma pedra memorial foram colocadas na frente dele.